Então, pesquisa jurídica é o agir, é o conhecer, é a busca do conhecimento, é o obter o conhecimento, é o agir em prol do conhecer, do fazer para conhecer, né? Então, a pesquisa jurídica é uma matéria que abrange, né, o saber, abrange o conhecimento através da ação. Este é o resumo do conhecimento, né, da pesquisa jurídica. Esse é o resumo do que é a pesquisa jurídica. Bom, nós falamos de pesquisa jurídica no primeiro módulo, né? E na sequência, lá no primeiro módulo, nós também falamos, além do conceito de agir, o conceito de pesquisar, nós falamos também da metodologia científica. O que é a metodologia científica? Né? Nós falamos no primeiro módulo, né? Falamos da pesquisa jurídica, o que é a pesquisa jurídica, que é o agir na busca do conhecimento, só que o agir na busca do conhecimento empregando métodos. Quais os métodos nós empregamos na busca do conhecimento? Olha só, que é um conteúdo gradual, é um conteúdo que ele se amplia, é um conteúdo que ele aumenta gradativamente. Então, na pesquisa jurídica, que é a nossa matéria, e abrangendo a metodologia científica, sendo o método, o caminho para a obtenção do conhecimento, nós falamos no módulo passado. Então, pesquisa jurídica com metodologia científica. Quais são os métodos? Método hipotético dedutivo, método dialético, método estruturalista, método... Então, utilizamos e conceituamos no módulo passado diversos métodos de pesquisas. Método estatístico, né, nós falamos, diversos métodos, sendo e lembrando que os métodos, né, são caminho para a obtenção do conhecimento. Então, pesquisa jurídica é o agir, é o fazer na busca do conhecimento, empregando métodos, e o método é o caminho para o conhecimento. Então, os métodos dentro da pesquisa jurídica, né, a matéria pesquisa jurídica é uma matéria maior, mais abrangente que a metodologia, porque abrange os métodos. É uma pesquisa que envolve métodos, né? Lembrando que toda pesquisa jurídica ela é científica, e as ciências, né, ou seja, o conhecimento prescinde, é imprescindível de um método aplicado para se conhecer, para se saber. Então, pesquisa jurídica é o agir, é o saber, com o emprego de métodos, e falamos de diversos métodos científicos na busca do conhecimento, né? Só relembrando alguns métodos, né? Falamos do método experimental, observacional, comparativo, estatístico, clínico. Falamos de método hipotético dedutivo, método dialético, né? Falamos de todos esses métodos, tudo isso relembrando o primeiro módulo. Agora, na continuidade, olha só, falamos de pesquisa, que é pesquisa, conceituamos a pesquisa, falamos de todos esses métodos e demos o conceito de cada método, explicamos o que é cada método, e falamos também de 4 tipos de pesquisa. Lá atrás nós falamos do que era pesquisa prática, falamos pesquisa teórica, falamos de pesquisa empírica e falamos de pesquisa metodológica. Esse é o resumo de todo o módulo anterior, envolvendo pesquisa, método, tipos de pesquisa, tipos de método. É tudo que nós falamos em 5 aulas no módulo passado, né? Mais os trabalhinhos, mais avaliação, etc e tal. E falamos também sobre análise e síntese, né? Falamos também o que é resumo e o que é resenha, de uma forma bem abreviada, e aí fechamos o módulo 1. Aqui no módulo 2, na continuação, né? Olha só, o que nós vamos fazer aqui no módulo 2 na continuação? No módulo 2 na continuação, hoje, o tema da aula de hoje, né, vamos lá, qual é a essência do conhecimento, né? Olha só, falamos de pesquisa, falamos de metodologia, tema da aula de hoje, essência do conhecimento. Qual é a essência do conhecimento? É o tema da aula de hoje. Anotem aí, qual é a essência do conhecimento, né? E vamos ter, né, como ao falar sobre a essência do conhecimento, nós vamos falar, obviamente, né, sobre 3 pontos, 3 aspectos fundamentais da essência do conhecimento, né? Nós vamos falar do sujeito, nós vamos falar do
objeto e vamos falar o que está entre o sujeito e o objeto. O que está entre o sujeito e o objeto? Não é? Existe um interesse entre eles, mas como eles se relacionam, e aí é o terceiro ponto, é a relação entre ambos, sujeito e objeto, é que define a essência do conhecimento. Professor, explica melhor isso aí. Vou explicar. O que eu preciso entender por essência? O que é essencial? Qual é o suprassumo do conhecer? Qual é a essência do conhecimento? A essência do conhecimento, não é esta relação que fica entre o sujeito e o objeto. E aí disto eu vou definir o que é conhecimento objetivo e conhecimento subjetivo. É deste conceito de essência do conhecimento que eu vou extrair a ideia de conhecimento objetivo e conhecimento subjetivo. É dessa relação entre sujeito e objeto que eu vou extrair a essência do conhecimento objetivo e a essência do conhecimento subjetivo. Bom, falamos do interesse, né? E já falamos diversas vezes sobre essa questão do interesse, e falamos que o interesse, o inter, né? Do grego, entre, né? E esse, né? A palavra esse, que significa seres, né? O que está entre os seres? O interesse. Este interesse, né? Entre eu e o outro sujeito, nós ambos sujeitos numa relação, seja ela qual for, uma relação jurídica, uma relação de fato, uma relação de direito, qualquer relação, né? Uma relação objetiva, uma relação subjetiva, e aí vamos estabelecer as diferenças agora do que é uma relação objetiva e do que é uma relação subjetiva. Então, pergunta: qual é a essência do conhecimento? Resposta: a essência do conhecimento, ela se dá em três momentos, em três fundamentos. Primeiro, sujeito. Segundo, objeto. E terceiro, como eles se relacionam. Quem é o sujeito? Os sujeitos que se relacionam naturalmente dentro de uma sociedade. Quais são os objetos que definem algo ou alguém? E como isso se relaciona? Aí vem outras perguntas, que vêm outras respostas para responder sobre a essência do conhecimento, né? Dentro desses três aspectos: o aspecto do sujeito e do objeto, né? Então, eu posso dizer que o Clébio é advogado, eu posso dizer que o Dirno é juiz, eu posso dizer que o Cláudio é promotor de justiça. Eu os conheço? Não. Conheço o Clébio apenas como advogado, então eu olho para ele e vejo o advogado. Então, do ponto de vista do sujeito, eu vejo o sujeito? Não, eu vejo o objeto, eu vejo o advogado. E eu olho para essa turma, não é? Agora, numa outra hipótese, eu olho para essa turma e vejo advogados. Um advogado, dois, três advogados. Oi, boa noite. Professor, boa noite. Sim, pois não. Professor, o nosso áudio, eu acho que o áudio dos colegas não tá dando foco. Né? Ixi, como é que tá o áudio aí? Vamos lá pro chat. Quem puder falar e dar um feedback aí. Para mim o áudio tá abafado, incompreensível, tal. É 2 então, entendi. Então, eu vou. Espera aí. E agora? Como é que tá o áudio? Melhorou? Piorou? Mudou? Ficou igual? Como é que tá o áudio agora? Não tá dando eco. Tá dando eco, né? Pera aí. Porque assim, essa câmera aqui, ela é muito boa, né? Pera aí, desliga, liga. Voltei. E agora, como é que tá o áudio? Oi. Gente, eu vou falar por mim. O meu áudio não tá legal. Não, tranquilo. Vamos fazer assim, Fabiano, eu vou fazer uma pausa, não é? Vamos fazer uma pausa de 1 minuto para atualizar, né? A gente tecla F5, né? Eu atualizo aqui, vocês atualizam ali, para a gente tentar ver, né, se resolve essa questão do áudio. Porque eu estou usando o computador da faculdade, com a câmera da faculdade e o microfone da faculdade, né? Aí em tese seria melhor, né? Mas tá dando esse probleminha aí. É que eles trocam a câmera aqui, toda vez eles trocam, né? Aí cada vez muda, né? Vou fazer isso aí, vamos fazer isso.